mundo cantando que vocês ainda tinham lenha. Deus vai soprar hoje aqui através da sua palavra. E vocês vão se incendiar. Não foi eu que cantei, foram todos da igreja. Então, se você tem lenha, aplaude, glorifica a Deus. E esteja preparado a palavra que você vai receber nessa noite. Pastor Diogo. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce. Aleluias, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Aleluias, glória a Deus. Você sabe sobre a reunião que nós fazemos para Jesus, o tempo que nós tiramos para Jesus, o tempo que nós resolvemos parar no meio da semana. Amanhã é um feriado, alguns irão viajar, outros irão descansar, e hoje a gente fala: Senhor, nós vamos tirar esse tempo para o Senhor, um tempo de qualidade, um tempo onde eu estarei com a minha mente, estarei com o meu corpo e também estarei com o meu espírito, corpo, alma e espírito, pronto para poder cultuar o Senhor. Teve um dia que eu estava aqui e Deus, ele falou bem forte no meu coração: até os dias que você vem para a igreja sem vontade de vir, você é abençoado, porque Deus, ele não fica devendo nada a ninguém, e só pelo fato de você vir, você entender, tem coisas que Deus, ele só vai liberar para você se você estiver no ambiente, entenda isso. E Deus é um Deus que gosta de festa. Você tem que parar para você entender isso. Quando Deus olha para o povo cativo no Egito, ele fala: eu quero tirar o meu povo da escravidão para eles poderem festejar, para eles poderem celebrar, para eles poderem cultuar no deserto. Você tem que parar para observar os detalhes das coisas. Deus é um Deus que gosta de reunião. Deus é um Deus que gosta de celebração. Onde Jesus começou o ministério dele? Na festa de casamento. Onde Jesus terminou o ministério dele? Na festa da Páscoa. Aonde Jesus deu o Espírito Santo? Na festa de Pentecostes. A soma é simples, se você parar para observar. Deus é um Deus que gosta de reuniões. Deus é um Deus que gosta de liberar coisas quando nós se reunimos para poder proclamar, para poder identificarmos o que Ele está falando na estação que nós estamos vivendo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é de número 22, o verso é de número 39. Belo Jesus, belo Jesus, belo Jesus, só tu és belo Jesus, belo Jesus, belo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Quero perguntar nessa noite se o seu coração tem doído nos últimos dias, se a sua alma tem gritado um andor, se o seu espírito tem falado sobre um andor, se tem sido gerado um andor dentro de você. Vamos lá. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Diz assim, verso 39, capítulo 22 do livro de Lucas. E, retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras.
e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os discípulos os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venha cair em tentação. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vigiai e orai. Vamos lá. Coloca a mão sobre o seu coração e ministra sobre ele nessa noite. Profetiza sobre o seu coração, profetiza sobre a sua vida. Estamos entrando em um novo ciclo e já atravessamos a porta, mas precisamos continuar, porque na medida que nós vamos caminhando e entrando, Deus ele vai abrindo algumas gavetas, e nessas gavetas tem arquivos para nós, que é fundamental esse arquivo para os próximos dias. Na medida que ele abre um arquivo, você recebe uma revelação e você vai caminhando de acordo com a revelação. Quando você recebe uma revelação, você profetiza, e aí ele abre outro arquivo. Vamos lá, Deus é um Deus de revelação. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Jesus, nós queremos te apresentar esse momento e pedimos que o Senhor fale conosco de maneira confrontante, de maneira intensa, de maneira, Pai amado, que a nossa paz se perca, para que nós possamos encontrar a verdadeira paz, Senhor. Que nessa noite, Pai amado, haja uma mudança de verdade, Pai amado, de dentro para fora, Senhor. Cansamos, Pai amado, de mudar de fora para dentro. Nós queremos mudar, Senhor, da maneira correta, de dentro para fora, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, desorganizar aquilo que não é, Pai amado, do teu agrado, e nós possamos jogar fora, Pai amado, e nos organizarmos por dentro para esse novo tempo, Pai. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, fique à vontade. Glória a Deus, aleluias. Você sabe qual área da sua vida precisa de uma mudança? Você sabe qual é a área da sua vida que precisa de uma mudança de fato? Porque às vezes você para e pensa assim: poxa, minha vida está toda desorganizada. Às vezes você para e pensa e fala: eu não sei por onde começar. Então, quando você fala que você não sabe por onde começar, quer dizer que você de fato não parou para analisar. Quer dizer que você quer que as coisas só melhorem, mas você não está disposto a pagar o preço do transtorno da mudança. Porque toda mudança ela gera transtorno, toda mudança ela gera desconforto. Quando você para você fazer uma mudança, as suas coisas estão tudo compiladas, as suas coisas estão tudo guardadas, de uma maneira que não atrapalhe o seu fluxo dentro de casa, de uma maneira que você saiba onde que as coisas de fato estão. Mas quando nós falamos de mudança, nós estamos falando de uma desorganização primária. Nós estamos falando que primeiro nós vamos ver aquilo de fato que nós vamos usar na próxima casa, no próximo estágio. E tem coisas que você olha e fala: olha, isso aqui já está me acompanhando há tantos anos, eu nunca precisei. Então agora você começa a fazer uma limpeza. Você começa a separar algumas coisas e fala: não, isso aqui não serve mais para o lugar onde eu vou morar.
Isso aqui não serve mais para a nova fase. E se você tem uma mudança geográfica, quando nós falamos de outro estado, tem roupas que não vai caber na estação daquele estado que você está indo. Então você fala, isso aqui para mim não vai servir de fato. Se você vai para outra nação, maiores mudanças haverá. Tem coisas que você nem vai levar, tem coisas que você vai jogar fora e outras que são importantes, você vai doar. Tem alguém aqui comigo? Só que o problema é quando você não entende que a sua vida está precisando de uma mudança. Você continua no seu conforto. Se não está me incomodando, pode ficar ali, porque um dia eu posso precisar. Só que isso atrapalha com que coisas novas cheguem na sua vida. Isso atrapalha com que Deus ele traga um novo para você poder entender as próximas estações. Eu vou falar sobre próximas estações, porque Deus virou a chave para a gente desde aquele domingo que eu falei, que Deus estava mudando a estação, e Deus mudou a estação de fato. Acho que foi um culto de quarta, e no domingo só confirmou. Então vou estar falando sobre essa estação. Aleluia, glória a Deus. Então é nessa hora que você tem que fazer aquela autoanálise. Por quê? Tem coisas que vai gerar dor em nós. Tem coisas que vai gerar sofrimento em nós, mas são sofrimentos necessários quando há propósito. Tem sofrimento que eu vou carregar por causa da minha desobediência. Tem sofrimento que eu vou levar porque eu preferi pagar para ver algumas coisas. Porque Deus estava sinalizando, Deus estava falando, Deus usou todos os meios possíveis para você não tomar aquela decisão. Mas mesmo assim você foi rebelde contra o que Deus estava falando, você foi rebelde contra pessoas que estavam falando, e você foi rebelde contra si próprio, quando você levou e tomou algumas decisões e ocasionaram algumas dores desnecessárias para o tempo que você está vivendo. Tem alguém aqui comigo? Então é necessário você fazer essa autoanálise. Tem coisas que é dor, tem dores que você vai carregar, por causa que você está expandindo o reino de Deus. Só que essas dores, elas são diferentes. O apóstolo Paulo diz que é uma dor como uma dor de parto. É uma dor que gera crescimento, porque essa dor ela não vem sozinha, essa dor ela vem com poder. Essa dor ela vem com revelação. Essa dor ela vem com amor. Essa dor ela vem com a evolução necessária. Tem pessoas que elas deixam de viver coisas gigantescas na vida dela. Tem pessoas que deixam de viver coisas grandiosas na vida dela, porque elas não suportam o transtorno da mudança. Porque elas não suportam a dor necessária para ela poder evoluir. E tem dores que você não vai poder mudar. Tem dores que você não vai poder se transicionar. Tem dores que você vai ter que sofrer ali naquele ambiente, porque é um ambiente de crescimento para você. Quando Jesus ele para ali, e ele deixa os discípulos, ele se afasta um tiro de pedra, ele fala, fiquem aqui, orai, para que vocês não venham cair em tentação. Naquele momento a tentação daqueles discípulos não era uma mulher, não era dinheiro, não era roubar, não era contar uma mentira, mas era desistir. Mas era não suportar a dor de ver o mestre dele sangrando. Mas era a dor de não ver, de não conseguir sentir o líder deles fraquejando, fisicamente falando. Tem alguém aqui comigo? É por isso que eles se desanimam. Eu gosto quando Augusto Cury fala que aqueles homens estavam dormindo porque eles olhavam para um Jesus majestoso. Eles viam um Jesus com autoridade o tempo todo. Ele via um Jesus que não titubeava. Ele via um Jesus que estava o tempo todo pronto para dar uma resposta. Mas agora quando eles escutam um Jesus chorando, a Bíblia diz que Jesus estava chorando, suando, estava saindo sangue dos poros dele. Existe um fenômeno chamado hemartitrose, que é quando a adrenalina está tão forte no corpo, porque do medo. A adrenalina é tão forte que naquele momento rompe alguns vasos e eles acabam saindo esse sangue pelos poros, onde que sai o suor. Tem alguém aqui comigo? Então era nesse momento que Jesus ele estava ali, angustiado, dizendo, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eles olham Jesus chorando. A Bíblia diz que Jesus ele orava, chorava e suava.
As lágrimas descendo no rosto de Jesus. Agora Pedro olha para Tiago. Tiago olha para João, os três olham. O que será de nós, o que será do ministério? O próprio Jesus não está suportando. Naqueles momentos eles não têm mais força para poder continuar. Naquele momento eles não têm mais força para poder continuar olhando para Jesus, porque eles nada tinham para oferecer a Jesus. Eu quero te perguntar algo nessa noite. O que você tem a oferecer àqueles que um dia já estendeu o braço para você? O que você tem, que tipo de evolução você olha em você ao ponto de você querer ajudar alguém que um dia já te ajudou? Como é que você olha para os seus pais, alguém que um dia já abriu mão de trocar de roupa para poder colocar um alimento na sua casa? Hoje talvez você tenha uma condição melhor, mas você diz, eu não posso fazer, ainda amanhã quando eu melhorar mais de vida eu posso fazer algo. É sempre quando melhorar mais, não existe um sacrifício hoje. Porque você acha que você não pode fazer nada. Toda vez que você lembra de presentear o seu pai, você lembra de um cinto, você lembra de uma gravata, lembra de um sapato, lembra de coisas superficiais, quando você às vezes poderia fazer algo maior, algo melhor. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, igreja. Essa mente precisa ser transformada, precisa ser revolucionada, precisa ser evoluída quando fala de, não, você tem que parar de olhar a necessidade de pessoas. Porque existe uma coisa, eu fazer por necessidade e eu fazer por honra. A necessidade faz com que eu dê o básico. Quando eu entendo o que é honra, eu extrapolo a média que eu posso fazer e faço acima. Tem alguém lá? Tem alguém aqui? Vamos lá, igreja, por favor. Vou ficar perguntando se tem alguém aqui. Quando vocês ficarem assim, viajando. Aleluia, glória a Deus. São princípios fundamentais de honra. Talvez você é alguém que quando chega no período final da sua escola, de um curso, da faculdade, você olha para o professor e fala, ele não fez mais que a obrigação. Mas você poderia honrar aquela pessoa. Você poderia fazer mais do que você está acostumado a fazer. O problema é que às vezes você olha um chefe seu, um gerente, você olha um supervisor, às vezes ele vai ser mudado de setor, e você olha e fala, não, ele só está sendo mudado de setor para um lugar melhor. Você não consegue lá honrar ele, agradecer pelas coisas que ele te ensinou, no tempo que você estava dividindo um setor com ele. Isso tudo são princípios de honra, e tudo que você faz em honra, essa honra retorna para você. O problema é que amanhã você vai passar várias transições também, e você não vai ser honrado, porque você nunca semeou no campo da honra. Você nunca fez pelo campo da honra, e quando você fez, você enaltece. Você não esquece aquilo que você honrou. Toda vez você lembra com tanta profundidade, como se você tivesse salvado o mundo. Quando você aprender que a honra você faz com a mão direita e a mão esquerda não vê, você vai ver que as coisas elas vão começar a fluir, vai ser costumes necessários. Isso são princípios tão básicos, só que o problema é que você olha para o seu pai, para a sua mãe, e vê sempre alguém forte, não vê alguém que você pode suportar, você não vê alguém que você pode ajudar, que você pode fazer melhor. O problema é que você olha para alguém que está acima de você como um supervisor ou qualquer outra coisa, não, mas ele já passou por essa fase aqui, ele não precisa de ajuda, ele não precisa ser honrado. Vamos lá. É necessário você entender, honra gera honra. Honra gera honra. Aquele discípulo olhava para Jesus, aquele Jesus que mudou a vida daqueles homens, aquele Jesus que mudou a vida de um Pedro que não tinha pescado nada naquele dia. Segundo a história, poderia estar com dívidas gigantescas. Se naquele dia não tivesse pescado aquele tanto de peixe, ele talvez poderia ter perdido coisas importantes da vida dele. Mas mesmo assim ele resolveu abandonar tudo para poder seguir a Jesus. Tem gente que pensa que seguir a Jesus era passar necessidade. Não. O ministério de Jesus era um ministério de honra. O ministério de Jesus era um ministério que passava muito dinheiro. Por quê? As pessoas que financiavam o ministério de Jesus eram pessoas com poderes aquisitivos. Mulheres viúvas e outros empresários daquela época que entendeu a profundidade do ministério de Jesus. Só que o catolicismo romano empobreceu a história de Jesus, para toda vez que você entender que alguém é piedoso, é alguém carente, é alguém que tem necessidade, e isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado de maneira violenta.
É necessário você entender esses princípios, igreja. Você precisa entender o que está sendo gerado dentro de você. Antigamente, há muitos anos atrás, foi escravizada uma raça. Sim, os negros sofreram no Brasil, até o dia que a princesa Isabel assinou a carta de alforria e pronto, o que foi que aconteceu? Agora, hoje o sistema é diferente, todos nós não. Toda a geração se tornou escrava. Como? O que é que um escravo recebia naquela época? Comida, roupa e moradia. Com o salário mínimo, o que é que dá para você fazer? Pagar um aluguel, malmente. Comprar uma roupa, e tem que ser uma vez ou outra em promoção. E colocar comida dentro de casa. Você não entende o que o sistema está fazendo? Por isso que a Bíblia chama para você ser mais que vencedor. A Bíblia chama para você andar acima da média. Só que enquanto você não entender esses princípios de honra, enquanto isso não estiver doendo de fato, e você fala, não, eu quero viver algo diferente, eu quero viver acima da média. Só que quando você é alguém que não contribui, quando você é alguém que não entende o que é contribuir na casa do Senhor, eu não acredito em dízimo porque é da velha aliança. Mas a Bíblia diz que você tem que fazer conforme o seu coração. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você ofertou em um ministério? Quando foi? Ah, já que não é princípio, então você não vai viver princípios de honra também, entenda isso. A Bíblia, quando fala que os discípulos, aquele pessoal que começou, a igreja primitiva começou a vender as suas coisas, eles não vendiam as coisas para eles poderem morar embaixo da ponte, não. Eram pessoas que tinham vários poderes aquisitivos e vendiam algumas terras para poder ajudar aqueles que estavam começando. Princípio da maçonaria que eles usam hoje. Aquele que está começando, ele é ajudado, ele estabelece e ajuda o próximo que está entrando. Tem alguém aqui comigo? Igreja, enquanto você tiver uma visão conturbada das coisas, você não vai conseguir viver uma vida acima da média. Você sempre vai estar vendendo almoço para poder jantar. E isso é necessário, igreja. Essas mudanças, elas são necessárias porque ela precisa começar dentro de mim. Essas mudanças precisam começar dentro de você. A chave precisa ser virada de fato para você começar a avançar. O mundo está em constante evolução. Se você parar para observar, hoje eu estava vendo um post e no post estava bem assim. Há 10 anos atrás, aí coloca assim, um helicóptero, o piloto e o cinegrafista sentado ao lado. Era assim, hoje é assim, tinha um drone e uma câmera no drone. Aí falou bem assim, olha, o piloto e o cinegrafista perderam o emprego dele. O problema é quando você se acomoda e se diz aqui tá bom. O piloto poderia muito bem fazer um curso de drone. Eu não vou parar de... Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, igreja? Enquanto você está aqui, profissões estão sendo perdidas. Tem profissões e profissões sendo banidas. Você para hoje para observar. Aqui vamos simplificar na cidade que nós estamos. Quantas máquinas novas estão chegando aqui na CBA? Você vê aqui a Rush, alguns anos atrás, veio uma máquina que já foi substituída várias pessoas, só que por causa de um contrato, falou, não, essa máquina não pode ser instalada por inteiro, porque vai ter uma grande massa de demissão. Eu te pergunto, você está procurando evolução? Você está procurando crescimento ou você está acomodado? Os demônios estão trabalhando com armas diferentes. Como era? Antigamente ele possuía uma área da vida da pessoa. Ele possuía a pessoa começava a ficar endemoniada, chegava no culto, o diabo manifestava, era colocado a mão, a pessoa caía. Hoje em dia como é que o diabo trabalha? Ele trabalha com o cansaço. Ele trabalha superlotando a sua mente, você está fazendo muito, você está cansado, você precisa descansar. Agora ele coloca a depressão. Agora ele coloca a síndrome do pânico. E agora as pessoas ficam com problemas emocionais. Tudo que eu preciso é de um tratamento. Eu preciso passar pelo psicólogo. Eu preciso de uma terapia. Por quê? Não, na igreja não vai conseguir resolver isso. Esse problema aqui Deus não vai resolver. Então agora você precisa de outros meios. Você precisa agora de um afastamento. Você precisa agora de um descanso. Você precisa agora parar. Então Jesus falava para aqueles discípulos: orai e vigiai, para que vós não venha cair em tentação. Só que o problema é que nós temos um preconceito religioso quando fala a palavra tentação.
Toda vez que fala a palavra tentação, você liga sempre a um pecado que denominaram como os 7 pecados capitais. É gula, é adultério, é roubo. E você não percebe o que está acontecendo dentro da sua casa, você não percebe o que está acontecendo dentro de você. A palavra pecado significa você ceder e andar em uma linha estabelecida por Deus. Estudantes de teologia, tentação é? Quem lembra? No hebraico? No grego? Quê? Pairasmo. Vamos lá, igreja. Pairasmo é você andar em um limite estabelecido por Deus. Jesus estava falando naquele momento: ei, o limite agora é esse aqui. Não ultrapasse esse limite. O problema é que tem pessoas andando nessa margem, nessa linha posta por Deus. Não, até aqui não é pecado. O problema, pecado, é só se atravessar essa linha. Só que quando você anda em uma linha de tentação fraco, você já está pronto para poder cair. Você já está pronto para poder ser lançado do outro lado. Vamos lá? Ninguém acorda e diz assim: hoje eu estou disposto a abandonar. Hoje eu estou disposto a parar de fazer. Não, ele vem um dia que ele olha. Hoje o culto parece que Deus não falou comigo. Hoje parece que o louvor estava frio. Ai, não estou mais sentindo aquele fogo no peito. Não estou me sentindo mais bem com aqueles irmãos. E aí ele começa: estou cansado demais. Aí passa a vir ao domingo, no domingo ele muda para a ceia. E tem um dia que ele não vem mais. As coisas são simples, as coisas elas são... Satanás, ele usa as mesmas ferramentas com estratégias diferentes. Entenda isso. Entenda isso. Tem pessoas que perguntam assim: pastor, como o fulano de tal queimava tanto e hoje ele não queima mais, como o ciclano? E aí começa a dar os mesmos passos e ele não percebe o que está acontecendo debaixo do nariz. Toda vez que alguém pergunta para mim como o fulano de tal, eu começo a me preocupar e orar por aquela pessoa. Porque o homem, ele é tentado segundo a sua própria cobiça. Então é nessa hora que você fundamentaliza, é nessa hora que você começa a fechar as brechas. É nessa hora que eu começo a pedir socorro. É nessa hora que eu vou lá e olho para aqui, olho para outro, vejo pessoas e falo: ei, vamos lá, estou precisando de uma ajuda aqui. Vamos lá que o combate está forte, a pancada está forte. A minha alma está sangrando e eu estou precisando de ajuda. Porque eu entendo que Satanás, ele está entrando em um perímetro a qual eu permiti que ele entrasse por causa de uma visão ou por causa de uma ferida na minha alma. Jesus, ele estava dizendo bem assim: ei, a ferida vai ser grande, Pedro. Quando você vê eu sendo algemado, quando você vê aqueles soldados me batendo, você não vai suportar, Pedro. Então ora, permanece. Jesus já tinha dito para Pedro e alertado: Pedro, você não vai suportar. Jesus: para onde tu for, eu irei contigo. Se tu morrer, eu também morrerei junto. Pedro, eu passei a noite toda orando por você, porque Satanás, ele quis te peneirar. Satanás, ele quis te expor, Pedro. Eu quero que você entenda. Tem alguém aqui comigo? Vamos. Você tem que entender o que está acontecendo. A dor, ela precisa gerar uma mudança. Sabe por que Jesus, ele estava com angústia naquela noite? Porque a dor que ele estava sentindo era a dor da transformação do mundo. Era a dor que ia existir uma evolução na igreja, existir uma evolução nas pessoas existir a verdadeira liberdade que só ele poderia dar. Tem vezes que você olha para a pessoa e diz: ei, está doendo, eu não estou aguentando mais. Eu quero mudar de vida, mas ela permanece na mesmice. Uma vez um homem, ele chega em um posto de gasolina. E quando ele chega ali, tem um cachorro chorando à beira da bomba de combustível. E aquele senhor, ele pergunta: ei, por que esse cachorro está chorando? E o frentista responde: porque ali, naquela tábua que ele está deitando, tem um prego. Fala: mas por que ele não levanta? Aí o frentista responde: porque aquela dor não está sendo suficiente para ele levantar, só está sendo suficiente para ele chorar. Tem alguém aqui comigo? A dor, ela tem que gerar uma transformação, a dor, ela tem que gerar uma atitude em você.
A dor tem que fazer você se posicionar. A dor tem que fazer você se colocar de pé. Talvez você olhe assim para a sua família e ninguém foi bem sucedido. Talvez você veja o histórico, é parecido o histórico da sua família. Todos caminharam, quem tentou se levantar no meio do caminho foi atropelado, desistiu no meio do caminho, recebeu uma grande pancada e parou. Você não precisa viver o mesmo histórico de derrotas na sua casa. Você tem que dizer, não, isso aqui acaba hoje. A dor que eu estou sentindo hoje é uma dor de crescimento. Eu abrirei mão de algumas coisas. O Senhor estará comigo, o Senhor está comigo. E eu vou ser o sucesso que ninguém conseguiu atingir na minha casa. Eu tenho Jesus, eu pertenço a Jesus. Eu não desistirei, eu não pararei, eu avançarei. Você tem que entender. Deus é especialista em tirar você do conforto quando você não percebe que a estação está sendo mudada e você não está se posicionando. Deus começa a tirar você do conforto. Deus está te dando vários livramentos. A morte vem, um acidente vem, Deus te livrou. Deus tirou daqui, tirou dali. Mas tem um momento que Deus olha e fala, ele não está entendendo. Ela não está entendendo. Eu gostava quando o pastor Larry falava bem assim, que Satanás ele não pode fazer nada ao cristão. Por quê? Satanás, ele é como um cão banguelo na coleira de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Mas tem dia, quando a pessoa não entende, e ela continua no conforto dela, Jesus vai lá e solta essa coleira. E ele vai lá e pega. Então tem momentos que Jesus vai permitir. Tem momento que Jesus vai soltar essa coleira. E não é para te matar. A dor ela não tem que servir para te matar. A dor tem que servir para você acordar. A dor tem que servir para você tomar uma atitude. A dor tem que servir para você dizer bem assim, não, até aqui chega. Até aqui eu era alguém almático. Até aqui eu sentia muito com todas as coisas. Mas agora eu estou fortalecido em Cristo Jesus. Agora eu estou fortalecido em Cristo Jesus. E isso faz com que eu avance. Isso faz com que eu cresça. Isso faz com que eu não negocie. Isso faz com que eu vá adiante. Vamos lá, nós precisamos entender essas coisas. Só existe mudança quando dói. Só existe mudança de verdade quando existe uma dor. Mas o problema é quando você se torna um amante dessa dor. O problema é quando essa dor ela gera um prazer para você. Você sabia que a dor ela também gera prazer? A dopamina também é liberada na dor. Tem pessoas que têm prazer em contar a história triste dela. Tem pessoas que têm prazer, toda vez que ela vai contar, ela tem que gerar aquele cenário, trazer aquela dor para poder ela falar como é que aconteceu. Ela tem um ressentimento, ela sente a dor novamente. Tem pessoas que têm prazer de uma coisa que ela venceu já há 5, 10 anos, mas ela fica lá todo dia antes de dormir, ela vai para o canto da cama, e começa a lembrar daquela dor como se fosse hoje, se encolhe toda em uma posição fetal, e começa a chorar, começa a lembrar das humilhações que ela passou, seja de 1 mês, seja de 2 meses, ou de 5 anos atrás, e ela começa a sentir aquela dor, ela chora e vai dormir todos os dias, com esse mesmo choro, com essa mesma história. Hoje é um dia de libertação na tua vida. Hoje é um dia de você olhar e entender que existe um Jesus, existe um Deus acima de tudo. Existe um Deus que... Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tinha costume de todos os dias lembrar do dia que eu vi o caixão do meu pai dentro de um carro. Gostava de todos os dias lembrar da última frase que meu pai disse: obedece sua mãe tudo que ela mandar. E você vai criando, porque você não tem Jesus. Você se apega a dores que você não pode fazer nada, já mudou, a página já passou, já foi. E é nesse dia que você tem que entender. Tem foto que vai te fazer mal, você vai ter que rasgar. Tem camisas, tem roupas que vai te fazer mal, tem perfume que vai te fazer mal, e você vai ter que jogar fora e virar essa página. Porque existem ciclos e mais ciclos. Eu vi uma reportagem alguns dias atrás de um homem que encontrou um cemitério abandonado há mais de 20 anos. Quem é aquelas pessoas lá?
O cemitério de 1840, aquele legado acabou. Os familiares nem sabem quem são essas pessoas aqui no Brasil. Nem sabem quem foram essas pessoas, porque se acabou, está ali. Você precisa entender que você precisa deixar um legado. Um legado em Jesus, porque um dia nós retornaremos junto com Ele, para nós podermos governar essa terra. Um dia nós retornaremos junto com Ele, e aqui deixaremos os nossos feitos. Você não foi feito para ser um colecionador de histórias tristes, de histórias ruins, de rejeições. Tem coisas que é necessário você abandonar e atravessar essa história cantando louvor. Se for para ficar sofrendo, prefira atravessar cantando o hino da Damares, por favor. Mas não fique chorando na mesma história. Não vá aumentando uma fase que era para ser um ano, ou um mês, ou uma semana, e você já está 10 anos sofrendo pela mesma coisa que não te gera nenhuma mudança. Tem história que precisa se acabar. Aleluia. Tem coisas que tem que ser criado um hábito dentro de você. No verso 39, Jesus, ele fala bem assim: Jesus vai para o Getsemane, como ele costumava ir. Você pode falar das duas maneiras corretas, tanto Getsemane quanto Getsemane. Como ele tinha o costume de ir. Sabe o que é costume? Costume é hábito. Tem coisas que são habituais, tem coisas que é necessário. Tem coisas que precisa gerar um hábito. Jesus, ele tinha um hábito de orar. Jesus, ele tinha um hábito de congregar. Jesus, ele tinha um hábito de estar compartilhando com os irmãos, de estar trazendo algo do céu. Não tire coisas que são hábitos da sua vida. Porque a primeira vez gera até uma dorzinha, a segunda vai, e daqui a pouco quando você vê, você já está igual a todo mundo. E não pode, é necessário, é preciso. Você tem que entender, eu não estou pregando para uma ou duas pessoas aqui. Deus está liberando uma medida para todos nós que estamos aqui. Entenda isso, por favor. Amém? Você precisa entender isso, você precisa avançar. Por favor. Deus está falando algo para você avançar, mas você prefere se ofender. Eu conversava com uma pessoa essa semana e eu falei: cara, isso precisa ser mudado na sua vida. Isso precisa ser mudado. Vira essa página, seja alguém referência, não alguém problemático. 30 minutos de conversa, sabe como ele terminou a ligação comigo? Tá bom, eu vou bloquear essa pessoa, não vou mais falar com ela. Cara, você está entendendo? Ela preferiu se vitimizar. Ela preferiu se ofender do que te dizer: não, realmente eu preciso mudar isso na minha vida. Realmente eu preciso. Igreja, quanto você se ofende? Eu te pergunto nessa noite. Pergunta para o irmão: qual é o seu grau de ofensa? Você é fácil em se ofender? Pergunta: você é fácil em se ofender? Está sozinho, é? Você é fácil em se ofender? Aleluia, glória a Deus. A dor que você está sentindo hoje é a dor que você precisa para que a sua vida seja mudada. É uma dor de evolução, é uma dor de crescimento. Você tem que pegar hoje essa dor e dizer: não, essa dor aqui é uma dor para que eu desperte, é uma dor para que eu avance, é uma dor para que eu cresça, é uma dor para que eu vá adiante, é uma dor para que eu estabeleça. Alguém me perguntou algum dia atrás: você tem notícia de fulano de tal? Falei: não. Se você tivesse hoje, o que você faria com essa pessoa? Eu agradeceria, porque essa pessoa fez eu estar onde eu estou hoje. Foi através de tudo que ela fez que eu tomei uma decisão na minha vida. A dor que ela fez com que eu sentisse, hoje eu estou exatamente aonde eu precisava estar no tempo onde eu estou. Existe uma coisa: ou você se lamenta ou você avança. Ou você lamenta ou você cresce. Ou você lamenta ou você toma uma decisão. Ou você se organiza, ou você prolonga a dor. E aí, o que você vai fazer com essa dor que está sendo ocasionada hoje no seu coração? Qual é o nível da sua dor hoje? É o nível que você consegue, continua deitado em cima do prego? Ou é o nível de dor que você levanta? Você fala: não, chega,
isso não vai me ferir mais, isso não vai me machucar mais. Foi a dor que um dia estava sendo ocasionada lá no Vale de Socó. E os soldados estavam todos amedrontados, os soldados estavam se escondendo debaixo da mesa. Quando eles estavam ali jogando baralho, jogando dominó, Golias levantava e dizia: ei, quem irá lutar contra mim? E aqueles homens se amedrontavam. De repente chega Davi com um jeguinho cheio de queijo. Na hora que ele escuta aquilo, ele fala: quem é esse circunciso? Ele sentiu a dor no coração. Quem é esse que está falando do meu Deus e do meu povo? Só que ele falou: só não vou resolver não. Essa dor que ele causou aqui vai gerar uma mudança na minha vida, na vida dos meus familiares e na vida de Israel, na vida da minha nação. Ele foi procurar o rei. Ei, quem vencer esse gigante, o que ele ganhará? Quem vencer essa dor, o que ele ganhará? Olha, ele e a família dele vai ser livre dos impostos, e ele casará com a filha do rei. Tem alguém comigo aqui? Você precisa entender. Não. Você precisa entender esses códigos liberados aqui. Tem gente dizendo assim: eu não estou suportando essa dor, Deus não está me olhando, Deus não está aí. Essa semana eu recebi uma mensagem, meu Deus, que semana, na quarta. Pastor, eu não estou aguentando mais. O que Deus Ele quer de mim? Eu fiquei internado, fiquei na UTI tantos dias, agora fui descoberto uma trombose no meu cérebro. O que Deus Ele quer de mim? Como é fácil culpar Deus. Como é fácil culpar Deus. Como é fácil dizer que Deus está com a mão encolhida. Como é fácil dizer que Deus está com os olhos fechados. Como é fácil dizer que não existe nenhum pastor para poder me ajudar. Como é fácil dizer que não existe um crente na igreja para poder me ligar. Mas essa dor é para que você se levante. Essa dor é para que você se coloque de pé. Essa dor é para que você dê a resposta devida que Deus está esperando que você dê. Essa dor não é para a sua morte. E se for para a sua morte, também existe uma ressurreição. Porque a dor de Jesus era para a morte, mas a morte era para a glorificação de Deus e para a liberdade da humanidade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que nos ressuscitará. Romanos 6, capítulo 5. Romanos 6, verso 5. Você precisa entender isso. Não tenha medo da morte, não tenha medo da dor. Mas você precisa passar, ultrapassar, vencer, romper os limites. Observe, levante. Vamos lá, vamos fechar aqui, que tem muita coisa aqui que está gostoso demais. Aleluia. Não deixe essa dor continuar te escravizando. Não. É tempo de você erguer a sua cabeça. É tempo de você tocar na orla do vestido de Jesus. Porque aquela mulher anêmica, aquela mulher que não tinha mais sangue no seu corpo, aquela mulher que tinha perdido todo o seu dinheiro, aquela mulher que não tinha mais forças para poder dar um sorriso, aquela mulher que rastejava, aquela mulher que sangrava, no dia que tocou na orla do vestido de Jesus, ela foi curada de imediato. Quem me tocou? Jesus perguntou. Porque de mim saiu virtudes. Porque de mim saiu virtudes, ou seja, que a dor que aquela mulher carregava há mais de 12 anos, naquele dia se findou. Naquele dia o sorriso daquela mulher voltou. Eu sei que você tem problema, nós temos problemas, cada um em sua esfera diferente. E quem não tem problemas não está vivendo, por favor. Problemas é sinal que você está vivo. E não existe organizações de problemas sem Jesus. Todo problema que você tenta resolver sem Jesus, você cria um maior. Todo problema que você tenta resolver sem Jesus nele, você cria um maior. E você vai colecionando problemas e dores. Não é sobre Jesus ser simpatizante da sua cara e falar: não, vou resolver o problema dele, ele está na bad. Jesus não resolve problema só por resolver problema. Jesus, ele resolve problemas para a glorificação do Pai. Jesus resolve problemas para poder agregar ao propósito. Mas o seu processo você tem que passar.
O seu processo tem que passar, porque Jesus teve que passar o processo da crucificação. Mesmo ele pedindo: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que todavia seja a tua vontade. Ele estava dizendo: essa dor, se tiver como passar essa dor, por favor, passe essa dor. Mas se não tiver maneira, se eu tiver que passar pela dor, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Até o momento que ele chega na cruz, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Primeira vez que ele se sente separado de Deus por causa do pecado. Se você está sentindo que Deus não está olhando para a sua dor, eu tenho uma triste notícia para te dar. Há pecado no arraial, há pecado no teu coração. Se você quer viver uma transformação genuína, se você quer viver como você viveu aqueles dias do primeiro amor, aquele dia que nada te segurava, aquele dia que você só queria botar louvor de manhã, botar louvor à tarde, você só queria falar sobre Jesus porque nada te condenava, nada te acusava. O que você queria era poder servir alguém. O que você queria era poder falar sobre Jesus. Quando você vê alguém triste, tudo que você queria é chegar próximo e dizer: tem um Jesus que pode mudar essa causa, porque Ele tinha te curado. Mas foram abertas novas feridas e Jesus não estava lá, porque você disse para Ele não estar. Você tirou Ele da mesa, falou: se levante, abriu a porta, falou: fique de fora. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se atentamente os ouvides e abrir a porta, eu entrarei, cearei, farei morada. Se você não está conseguindo sentir o que está acontecendo, as coisas estão muito pior do que você imagina. Porque quando há tristeza e você não sente a dor, quer dizer que houve uma cauterização. A cauterização é a perca da sensibilidade. Não está doendo. Eu não estou feliz, mas também não está doendo. Se não está doendo, não precisa de mudança. Mas não quer dizer que você não está morrendo. Não deixe cauterizar. Não deixa. A cauterização é quando o animal ele é marcado pelo dono da fazenda para que fique uma marca ali, através de um brasão. Naquele lugar o animal não sente mais dor. Tem pessoas que estão com o coração cauterizado. Está doendo, mas ela não percebe mais que está doendo. Ela já abraçou o fracasso. Ela não tem mais prazer. Jesus, ele sentiu a dor, a agonia. Era a dor que ele sentia de vontade de morrer. A angústia que Jesus estava sentindo naquele momento, que ele estava suando sangue. Era a vontade que ele tinha, ele queria morrer naquele momento, tanta angústia. O coração dele estava angustiado. Quando ele volta e ele vê aqueles homens, as únicas pessoas que ele confiou. Será que Jesus, ele falou naquele momento: será que eu escolhi errado Pedro, Tiago e João? Os caras estão dormindo. É a única vez que eu falei que eu precisaria deles, e eles estão virando as costas, eles estão dormindo. Jesus está precisando de uma geração para esse povo. E o que você está fazendo? Você está dormindo, não está observando o que Satanás está fazendo contra a nossa geração, contra os filhos, contra as crianças. O evangelho não é só você ficar apaixonado, cantando músicas e pregando, não. É você ir para a guerra e se posicionar na batalha. É entender que existe uma força do inimigo tentando sucumbir a igreja, tentando apagar a igreja, tentando tirar o poder da igreja. Não durma. Desperta, ó tu que dormes. Sabe quando é que eles acordaram? Quando eles viram a tocha de fogo entrando naquele lugar, alguns soldados e Judas à frente. É chegada a hora. Naquele momento, Pedro falou: eu ajudarei o meu Senhor. Não, ninguém vai tocar a mão no meu Jesus. Ele pega uma espada, ele tenta matar o mal, ele tenta acertar no meio da cabeça. O Espírito vai lá e tira. Acerta a sua orelha. Jesus coloca a orelha de volta. Segura. Não é o tempo. Nesse tempo aqui, com a espada que tu feres, tu será ferido. Porque eu ainda não morri.
então a maldição ainda está sobre naquilo que você planta. Mas eu vou ressuscitar e vai vir um tempo novo sobre você. Vai vir um tempo novo sobre vocês. Quando Pedro olha com a sua alma, porque Pedro ele dá uma resposta para Jesus com a alma naquele momento, ele não dá uma resposta no espírito, porque se tivesse dado uma resposta em espírito, ele estava em conformidade com o que Jesus estava vivendo, porque Jesus já tinha predito que iria acontecer, como aconteceria. Então quando você dá uma resposta com a sua alma, você quer uma resposta também na sua alma, e a resposta que Jesus dá para Pedro, Pedro não concorda com Jesus, se ofende com Jesus, e decide se afastar de Jesus. O que? Eu tentei defender a vida dele, ele me repreendeu e curou o inimigo? Então faça as coisas do seu jeito, porque eu estou seguindo a minha vida. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, Pedro passa a seguir Jesus de uma distância segura. Porque ele não concordou com o que Jesus fez. Ele não concordou com a maneira que Jesus tratou. Ele não concordou com a maneira que Jesus o repreendeu. Ei, entenda, você não é amiguinho de Jesus, não. Jesus, ele é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Ele está à sua frente. Ele está à nossa frente. Eu sou amigo de Jesus, mas Jesus não precisa dos meus conselhos. Nós somos amigos de Jesus quando ele nos chama de amigo, mas ele não precisa do nosso conselho. Ele é Senhor do Senhor. Jesus não é, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar para fulano de tal, eu estou meio em dúvida. Vamos lá. Precisamos levantar e dizer: Jesus, eu não vou seguir o Senhor de uma distância segura. Eu não vou parar de me envolver com a tua obra. Eu não vou parar de envolver com aquilo a qual eu me comprometi. Porque eu quero estar em uma distância segura, eu não quero me machucar, eu não quero me magoar, eu não quero me cansar. Eu preciso estar inteiro para eu realizar os meus sonhos. Aí nós cantamos, depois de forma hipócrita, porque nós achamos a música poética. Se não for para te adorar, para que é que eu estou aqui? Se não for para te servir, para que é que eu estou aqui? Aí nós cantamos que nós temos lenha, nós cantamos que nós temos fogo, nós cantamos que nós nascemos para Ele. Você tem que entender que toda canção é uma oração cantada. Vamos lá? Se coloque de pé, eu quero orar com você. É um tempo de crescimento, é um tempo de avanço necessário para os próximos dias, a qual nós estamos atravessando, para o qual os próximos dias nós estamos avançando.